Em uma manhã gelada de fevereiro de 2019, uma família em Berlim acorda para uma rotina que, à primeira vista, parecia comum. Mas algo estava errado. Rebecca Rausch, de apenas 15 anos, não havia ido para a escola. Sua cama estava arrumada, o pijama dobrado. Nenhum sinal de arrombamento, nenhum bilhete. Ela simplesmente desapareceu. Era como se tivesse evaporado no ar. Rebecca havia passado a noite anterior na casa da irmã mais velha, em uma área tranquila da capital alemã. Era uma visita comum, repetida várias vezes. A adolescente dormia com frequência no quarto de hóspedes e tudo indicava que seria apenas mais uma noite comum. Mas na manhã seguinte, quando a irmã acordou, a jovem não estava mais lá. A polícia foi chamada, mas no início tratou o caso como uma possível fuga adolescente. O argumento: Rebecca poderia ter se ausentado por vontade própria. Mas a família logo rebateu essa hipótese. A garota era considerada responsável, carinhosa e próxima dos pais. Nada indicava um desejo de sumir. Nenhuma briga, nenhum problema na escola, nenhum histórico de rebeldia. O tempo passou. Horas viraram dias, e com o passar de cada um deles, crescia o pavor. Não havia testemunhas, nem imagens de câmeras de segurança que confirmassem os passos de Rebecca. Os investigadores tinham um único ponto de partida: a casa da irmã. E logo, todos os olhos da Alemanha se voltariam para aquele lugar, para aquele quarto e, principalmente, para uma única pessoa. Às vezes, o que se perde dentro de casa, dentro da rotina, dentro do previsível. E é aí que o mistério se torna mais angustiante. E se o perigo morasse com você? Essa é a história de Rebecca Rausch. E o que aconteceu com ela naquela madrugada ainda hoje ecoa. E esse eco é o que conhecemos como fator mistério. Rebecca Rausch nasceu em 2 de julho de 2003, em Berlim. Era a caçula de 3 irmãs. Segundo familiares e amigos, era uma adolescente doce, sensível, apaixonada por arte, maquiagem e cultura pop. Tinha muitos amigos e era ativa nas redes sociais, especialmente no Instagram e no TikTok. Com longos cabelos castanho claros, olhos expressivos e um sorriso fácil, Rebecca chamava a atenção por sua beleza e simpatia. Era o tipo de garota que fazia amizade rápido. Gostava de tirar selfies, editar vídeos e sonhava em viajar pelo mundo. A Alemanha a conhecia como a menininha com suéter rosa, a última roupa vista antes de sumir. Naquela fase da vida em que os sonhos começam a se moldar, Rebecca vivia intensamente a adolescência. Tinha uma vida familiar aparentemente estável, boas notas na escola e planos para o futuro. Nada,
absolutamente nada indicava que ela desejava desaparecer, o que torna tudo ainda mais perturbador. Em 17 de fevereiro de 2019, ela decide dormir na casa da irmã Jéssica e do cunhado Florian. Era domingo. O plano era simples: passar a noite ali e ir para a escola direto no dia seguinte. Uma rotina já estabelecida na família. E foi exatamente isso que aconteceu, até certo ponto. O que ninguém sabia naquele momento era que aquela seria a última vez que Rebecca seria vista com vida. O que parecia ser mais uma noite comum se transformaria em um dos casos criminais mais misteriosos da Alemanha. Na manhã de 18 de fevereiro, por volta das 7h15, Jéssica sai para trabalhar. Rebecca, segundo ela, ainda dormia no quarto de hóspedes. Florian estava em casa, supostamente de licença médica. Por volta das 8, quando a escola esperava a chegada de Rebecca, ela nunca apareceu. Ao perceber que a filha não havia retornado para casa, a mãe tentou contato. Sem resposta. Ligações, mensagens, nenhuma resposta. Horas depois, o desespero já tomava conta da família. A escola não sabia de nada. Os amigos também não. E foi aí que a polícia entrou no caso. Os primeiros dias foram marcados por buscas em parques, lagos e áreas próximas à casa da irmã. Cartazes foram espalhados, perfis de ajuda foram criados nas redes. O rosto de Rebecca estampava jornais, noticiários, outdoors. A Alemanha estava mobilizada. Mas o que mais intrigava era a completa ausência de pistas. Nenhum movimento estranho captado pelas câmeras. Nenhuma testemunha. Nenhuma mensagem da própria Rebecca. O que fez a polícia abandonar a hipótese de fuga. E o que começou como uma busca virou uma investigação criminal. E logo, a atenção dos investigadores se voltou para a última pessoa que viu Rebecca com vida: Florian, o cunhado. Florian era casado com Jéssica e morava com ela em Berlim. Tinha cerca de 27 anos na época e era técnico de TI. Quando questionado, disse que Rebecca ainda estava dormindo quando a esposa saiu. Segundo ele, por volta das 8 horas, ele saiu para uma consulta médica e deixou a garota sozinha. Mas algo no relato não batia. A polícia descobriu que Florian não compareceu à consulta naquele dia. Mais do que isso, imagens de câmeras de segurança registraram o carro dele, um Renault Twingo roxo, circulando em áreas florestais nos arredores de Berlim em horários suspeitos. No porta-malas do carro, cães farejadores identificaram vestígios de cheiro de cadáver humano. Apesar disso, não havia sangue nem restos materiais. Era uma pista frágil, mas que levantou a maior suspeita até então. Florian foi preso e depois solto por falta de provas concretas. Ele foi preso 2 vezes. Ambas as vezes, solto. Sempre
pela ausência de provas sólidas. Nenhum DNA, nenhum corpo, nenhum registro de violência. A polícia não podia sustentar a acusação apenas em inconsistências e odores detectados por cães, segundo a justiça alemã. Florian manteve-se em silêncio. Jéssica, sua esposa e irmã de Rebecca, permaneceu ao seu lado. A família ficou dividida. Os pais de Rebecca não acreditavam na inocência do genro. A tensão crescia e o mistério também. Com a falta de provas diretas, surgiram teorias. Uma das mais debatidas dizia que Rebecca teria sido vítima de feminicídio e o corpo escondido por Florian em alguma área florestal. Buscas em florestas e lagos continuaram por meses, com helicópteros, mergulhadores e cães farejadores. Um detalhe perturbador surgiu. Rebecca teria levado consigo um cobertor roxo da casa da irmã, o mesmo que estava sumido após a noite do desaparecimento. Ele nunca foi encontrado. A polícia acredita que pode ter sido usado para envolver o corpo, caso ela tenha sido morta. E então surgiu outro dado. O celular de Rebecca foi ligado brevemente por volta das 7h46 da manhã do dia do desaparecimento, em uma área próxima a uma estrada que leva à Polônia. A polícia suspeita que o aparelho foi desligado ou destruído logo depois. Seria uma tentativa de despiste. Cada pequena pista levava a mais perguntas. Os investigadores admitiram: o caso era um dos mais frustrantes já enfrentados. A cada teoria, a cada linha de investigação, surgia um novo beco sem saída. E o tempo passava. À medida que os meses viravam anos, a esperança da família ia se transformando em luto silencioso. A imagem de Rebecca, ainda com seu suéter rosa e sorriso inocente, estampava cada vez menos manchetes. Mas para os pais, ela nunca deixou de estar presente. A mãe de Rebecca deu inúmeras entrevistas, sempre com a mesma dor nos olhos, sempre com a mesma pergunta que ninguém conseguia responder: onde está minha filha? Em 2022, ela declarou publicamente que ainda acreditava que Rebecca estava viva, mas admitia: o tempo machuca. O caso permanece aberto. E apesar da ausência de provas materiais, Florian continua sendo o único suspeito. A polícia não tem evidência suficiente para prendê-lo novamente, mas tampouco encontrou qualquer outra pista que possa levá-la a outro caminho. O carro, as câmeras, o cobertor, o celular, o silêncio, tudo forma um quebra-cabeça de peças que não se encaixam. E no centro dele, uma garota de 15 anos que desapareceu sem deixar rastros, sem despedida, sem gritos, como se tivesse sido apagada. Hoje, o nome de Rebecca Reusch é lembrado em vigílias, páginas de apoio e grupos de busca por justiça. Mas o que realmente aconteceu naquela manhã gelada de fevereiro? Essa é a pergunta que ecoa, e é ela que nos leva ao verdadeiro coração desse mistério. Rebecca desapareceu aos 15 anos. Tinha planos, amigos, uma família que a amava
e um mundo inteiro pela frente. Não era apenas uma garota em uma foto de cartaz, era alguém real, alguém que sonhava em crescer. Sua ausência deixou um vazio imenso, um buraco que o tempo não preenche. Ao longo dos anos, dezenas de pistas surgiram. Todas elas falharam. Cada busca em florestas, cada escavação, cada novo depoimento, nada trouxe respostas definitivas. E isso é o mais angustiante. Não saber, não poder enterrar, não poder dizer adeus. O rosto de Rebeca continua vivo na memória da Alemanha, mas seu nome agora é sinônimo de incerteza, de um caso que desafia a lógica, a perícia e até mesmo a fé. Porque às vezes o que se perde para sempre, mas ainda assim continua pedindo para ser encontrado. Quem foi responsável? Por quê? Como alguém desaparece em plena luz do dia, de dentro de uma casa, em uma cidade como Berlim? Perguntas que, por enquanto, continuam sem respostas. E talvez o verdadeiro mistério aqui seja o silêncio que se seguiu. Porque algumas histórias não terminam com ponto final. Elas seguem abertas, esperando por uma verdade que talvez nunca venha. E é nesse vazio, entre o que sabemos e o que sentimos, que mora o verdadeiro terror. O tipo de história que permanece com a gente. O tipo de história que você só encontra aqui. Deixe seu like, inscreva-se no canal e permaneça atento, pois nem todo silêncio é vazio e nem todo mistério tem solução. Alguns segredos não gritam, eles apenas sussurram direto do abismo. E esse sussurro é o que chamamos de fator mistério.